Boa noite, gente. Eu me chamo Charles Leal e este é o canal Tudo sobre História. Estamos aqui para realizar a segunda aula falando sobre a Grécia Antiga. Na primeira aula falamos sobre o período homérico, o período pré-homérico, o período arcaico e desta feita iremos tratar do período clássico e do período helenístico e dessa feita com a participação da minha irmã e da minha amiga, irmã Nalanda. Boa noite, Nalanda. Boa noite, pessoal. Belezinha? Gente, eu já quero pedir que vocês se inscrevam no meu canal, ative o sininho para receber as notificações e, por favor, deixa aquele like para fortalecer o nosso canal, tá certo? Que Deus abençoe a todos. Vamos falar então sobre o período clássico e o período helenístico. Sem sombra de dúvidas, o período mais relevante da história grega foi o período clássico. O período clássico foi o período de ouro, o período de auge tanto de Esparta como de Atenas, duas cidades muito importantes dentro de toda a Grécia. A irmã Nalanda agora vai começar a fazer algumas perguntas subordinadas ao tema. Bem, vamos começar. Quais são as duas cidades mais relevantes da Grécia? Como eu acabei de proferir, as duas cidades mais relevantes, mais importantes da Grécia, sem sombra de dúvidas, era Atenas, a capital da sabedoria, a cidade dos grandes filósofos, e a cidade de Esparta, a cidade dos grandes guerreiros, a cidade militarizada. Próxima pergunta. Como eram divididas as classes sociais em Atenas? As classes sociais existentes na cidade de Atenas eram os escravos, e quero lembrar-lhes que a base da economia ateniense era escravista. Eles usavam os escravos para absolutamente tudo. Quem eram os escravos? Eram prisioneiros de guerra ou algumas pessoas que ficavam endividados, como não tinham como pagar a sua dívida, acabavam se tornando escravos. Existia também os metecos. Quem eram os metecos? Os metecos eram estrangeiros que moravam ao redor de Atenas ou até mesmo em Atenas, mas eram estrangeiros. Eles trabalhavam com artesanato e com comércio. Existia também as mulheres atenienses, e quero dizer-lhes que as mulheres atenienses, elas não eram consideradas cidadãs. Não. Só era considerado cidadão em Atenas o cidadão do sexo masculino que nascesse em Atenas e fosse filho de pai e mãe ateniense. Portanto, as mulheres eram desvalorizadas dentro do regime de Atenas. Tanto que a relação afetiva mais relevante dentro de Atenas não era a relação entre um homem e uma mulher. Era a relação entre homem e homem, porque a mulher era considerada um ser inferior e até mesmo na hora da relação sexual, os atenienses preferiam ter relação sexual com outros homens porque achavam que assim estavam tendo uma relação sexual realmente relevante e superior. Bem, próxima pergunta. Quais foram os regimes políticos que vigoraram em Atenas? A priori, o primeiro regime político que vigorara na cidade de Atenas fora uma monarquia, mas mais tarde os eupátridas, que eram os cidadãos, filhos de pai e mãe atenienses, nascidos em Atenas, eles tomaram o poder do rei e transformaram o regime monárquico em uma oligarquia. Essa oligarquia era dirigida ou governada por 9 pessoas que governavam durante 10 anos. E mais tarde, o sistema político que vigorara em Atenas fora a democracia. Próxima pergunta. Quem foi o grande líder político Drácon. Drácon. O grande líder político Drácon
foi o homem que criara a primeira lei escrita da Grécia. Essa lei escrita, ela punia qualquer pessoa que desobedecesse essa lei estabelecida por Drácon. E o interessante é que não importava o crime que você cometesse, a pena sempre seria a mesma. Por exemplo, se eu matasse um homem, a minha pena seria a mesma pena que se eu roubasse uma galinha. Ou seja, não importava o crime que eu viesse a cometer, a punição, a pena sempre seria a mesma. E qual era a pena? Era uma pena de morte. Tanto faziam matar uma família inteira, como roubar uma simples galinha, eu poderia ser condenado e deveria ser condenado à morte. Quais foram as inovações trazidas para Atenas através de Solon? Solon foi um grande líder político e foi ele que acabou a escravidão por dívida dentro de Atenas. Ele dissera que o povo ateniense deveria ser valorizado e os únicos que deveriam continuar sendo escravos eram os prisioneiros de guerra. Ele também criou algumas instituições bastante relevantes dentro de Atenas. A primeira instituição que ele criara foi a Eclésia, que era uma assembleia composta por 43 mil eupátridas, cidadãos atenienses. Pois é, a Eclésia era composta por 43 mil homens, cidadãos atenienses. E o Solon ele também criara a Bulé. A Bulé era composta por 400 também cidadãos atenienses. Ele foi quem criou essas duas importantes instituições dentro de Atenas. Qual foi a grande criação na área política feita por Sístenes? Sístenes, ele foi, na realidade, o grande artista da política grega e, por que não dizer, o grande homem da política mundial. Foi ele que criara o sistema político que vigora no Brasil, o sistema político que vigora nos países mais desenvolvidos do mundo. Foi Sístenes que 507 antes do nascimento de Cristo criara a democracia. Ele pegou a Eclésia, que tinha 43 mil membros, e ampliou para 60 mil membros. Ele pega a Bulé, que tinha 400 membros, e amplia para 500 membros. E esses 500 membros era dividida em 10 partes, 10 tribos iriam eleger 50 representantes, e dentro de cada departamento de 50 representantes, esses 50 iriam eleger uma pessoa para assumir o poder executivo que fora criado por Sistene. Esse poder executivo era chamado estratego. Então, a grande proeza criada por Sistênes foi a democracia, um regime político importantíssimo a nível mundial que foi criado na Grécia antes mesmo do nascimento de Cristo. Isso para mim é simplesmente incrível. Qual eram os locais de maior destaque dentro de Atenas? Os dois locais mais importantes, de maior destaque dentro de Atenas, era a Ágora, que era a praça da cidade, onde aconteciam as discussões políticas. O outro lugar importantíssimo era a Acrópole, que era o lugar mais alto da cidade, onde era tomada decisões administrativas, era um lugar também de defesa e também era o local onde ficava o grande templo da deusa da sabedoria, a deusa Atena. Falando agora sobre Esparta. Como eram divididas suas classes sociais? Classes sociais existentes em Esparta. Primeiramente, para ser considerado um cidadão espartano, você tinha que nascer em Esparta
e também ser filho de pai e mãe espartano. Diferentemente de Atenas, as mulheres de Esparta, elas eram valorizadas. Elas eram consideradas matriarcas. Elas eram valorizadas porque elas eram que davam a luz aos grandes guerreiros espartanos. Como eu já vos disse no começo do vídeo, Esparta era uma cidade militar, era a cidade dos grandes guerreiros. Quando uma criança espartana do sexo masculino completava 7 anos de idade, ele já era levado para começar os seus treinamentos militares até a sua fase adulta. Existia também, dentro de Esparta, os ilotas. Os ilotas eram pessoas de outro povo, mas que eram dominados pelos espartanos. Eles não eram considerados escravos, eram considerados servos. Mas mesmo sendo considerados servos, eles eram quem faziam absolutamente tudo para os espartanos. Eles apanhavam dos espartanos, eles estavam aos mandos e os desmandos dos espartanos. Mas se eles faziam absolutamente tudo, por que então eles não eram considerados escravos? Porque os espartanos não os consideravam propriedade privada, propriedade particular, eles não poderiam ser vendidos. Então, os espartanos os consideravam apenas como servos e não escravos. O que era a Ápila? Ápila era uma grande instituição espartana que era composta unicamente por cidadãos espartanos do sexo masculino que tinham a partir de 30 anos. Era a Assembleia Legislativa de Esparta. O que era a Jerusa? A Jerúsia era outra instituição também política existente em Esparta, que era composta por 28 cidadãos, e esses cidadãos eles tinham que ter de 60 anos para cima. Esparta era uma monarquia? Não. Esparta, ela não era uma monarquia. Pode até parecer esquisito essa palavra, mas Esparta era uma diarquia. Monarquia, quando existe um rei. Diarquia, quando existe 2 reis. Pois é, existiam 2 reis em Esparta. Um rei que cuidava da área militar, da guerra, e um rei que cuidava da parte administrativa, da política da cidade. O que era o Eforato? Eforato era a instituição mais poderosa de Esparta. Estava mesmo até acima da diarquia, até acima dos reis. Era composta por 5 membros, todos eles de 60 anos para cima. O que você tem a dizer sobre as guerras médicas? As guerras médicas ocorreram no período clássico, o período que eu disse que foi o mais importante da Grécia. As guerras médicas foram as guerras entre o Império Medo-Persa e os gregos. Essas guerras médicas perduraram por 41 anos, mas resultou na vitória da Grécia sobre o Império Medo-Persa. E quem venceu a guerra do Peloponeso? Quem saiu vitorioso na Guerra do Peloponeso? Quero vos dizer que a Guerra do Peloponeso foi uma guerra interna. Foi uma guerra dentro da própria Grécia, uma guerra entre Esparta, a cidade dos grandes guerreiros, contra Atenas, a cidade da sabedoria. Quem saiu vitorioso nessa guerra? Lógico que foram os espartas, a cidade dos grandes guerreiros. Mas eles demoraram 27 anos para conseguir ganhar esta guerra. O que é o período helenístico? O período helenístico foi o período em que a Grécia fora conquistada pela Macedônia. Depois de 41 anos de guerras médicas, 27 anos de guerra do Peloponeso, a Grécia estava devastada. A Grécia estava
em um período de decadência. E o rei da Macedônia, Filipe II, percebendo que a Grécia estava desta maneira tão debilitada, ele aproveita a oportunidade, entra em guerra contra a Grécia e conquista todas as polis gregas. E as cidades gregas, que antes eram cidades independentes, agora passam a ser subordinadas, sujeitas a Filipe II, rei da Macedônia. E assim começa o período helenístico, quando a Grécia é invadida e dominada pela Macedônia. Quem foi Alexandre Magno? Alexandre Magno, ele foi o filho do rei Filipe II, o que conquistara a Grécia. Alexandre Magno, da Macedônia, foi o mesmo que é conhecido como Alexandre o Grande. Ele era um grande filósofo e ele fora ensinado por o próprio Aristóteles, um dos maiores filósofos da história ocidental. Ele também teve um ensinamento militar dentro de Esparta, ou seja, ele era um grande filósofo e, ao mesmo tempo, ele era um grande guerreiro. E foi ele que deu continuidade no período que chamamos período helenístico. Ele conquistou muitos e muitos povos. Foi ele que derrotou o Império Medo e Persa e dominou todo esse império. Ele dominou o Oriente Médio, ele dominou o Egito, ele dominou a Grécia, ele dominou até mesmo os termos da Índia e da China. E em todos os lugares que Alexandre o Grande ia passando, em todos os lugares que Alexandre o Grande ia dominando, ele ia levando a cultura grega. E ele não apenas ia levando a cultura grega, mas também ele ia assimilando a cultura oriental. E essa mistura, essa fusão, esse hibridismo entre cultura grega e cultura oriental é chamada helenismo, é chamada período helenístico. Porém, Alexandre o Grande, ele morre no auge do seu poder, com apenas 33 anos de idade. Então, o seu reinado é dividido em 4 partes. 4 generais assumem um poder, mas eles dão continuidade a esse período chamado helenístico. Pois é, gente, espero que vocês tenham gostado da aula. Que Deus abençoe a todos. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like. Um abraço para todos e que Deus vos abençoe.